Bom dia a todos. Vou apresentar o tema Vanguardas Europeias, Surrealismo. O surrealismo ele foi um movimento literário e artístico que foi lançado no ano de 1924 pelo escritor francês André Breton. André Breton ele veio de uma família burguesa e foi estudar medicina por influência de seus pais. Mais tarde ele é convocado a servir no exército francês, onde conhece Jacques Vacher, um jovem nulista que influencia Breton fortemente. Ele ainda conheceu Tristan Tzar e também seguiu ideias marxistas. Das suas obras mais influentes estão os manifestos surrealistas e romances como Nadia e L'amour fou. O surrealismo abstrato ele não se preocupa em representar objetos, pois ele em si próprio é um objeto de arte, onde não é representação de algo ou um tipo de ilusão para o mundo, como a arte figurativa. Porém, tanto a pintura figurativa como a pintura abstrata podem expressar estados emocionais. O surrealismo figurativo ele já representa temas como pessoas, objetos, como um vaso, uma garrafa, um animal, flores, uma paisagem, entre outros. Ela também pode ser realista ou estilizada. Resumidamente, a biografia de Dalí. Dalí ele cresceu em uma boa família e seu pai era advogado. Sua mãe sempre o incentivou a pintar e ele era um estudante de arte preeminente. Apesar de se dedicar ao surreal, Dalí dominava muito bem o realismo e técnicas de composição, o que lhe rendia um ego exaltado. Excêntrico, desde jovem Dalí causava nas pessoas e nos críticos espanto. Além de sempre tomar decisões exageradas, ele também era um amante do luxo e do ouro. Dali se envolveu em extremas políticas como o anarquismo e o comunismo. Entretanto, sua postura sempre foi contraditória. Ele nos deu as obras A Persistência da Memória, Autorretrato, Mole, com fatia de bacon, o sono, a criança geopolítica, observando o nascimento do homem novo, sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã, um segundo antes de acordar, a tentação de Santo Antônio e a premonição da guerra civil. Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre surrealismo abstrato e surrealismo figurativo. O surrealismo abstrato, ele é realizado livremente pelo artista, sem haver preocupação de compor uma obra feita com elementos e forma, cores ou ritmos e é encontrado no mundo real e concreto. Já o surrealismo figurativo é quando ele trabalha com obras artísticas através de elementos reconhecíveis e figuras possíveis de serem identificadas e comparadas com algo que conhecemos na realidade, até mesmo no nosso cotidiano. Salvador Dalí foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas, como seu bigode sinuoso e com disposição para escandalizar. Foi um grande representante da estética surrealista. Salvador Dalí ele também era chamado muitas vezes de mestre das artes surrealista, até que um dia ele afirma que seus quadros eram fotografias de sonhos pintados à mão.
Dalí também era considerado um dos grandes ícones da vanguarda surrealista, onde causou polêmicas e assim sendo expulso pelo líder e fundador do movimento, André Breton, por motivos de interesses e tendências políticas distintas. O surrealismo também contou com personalidades complexas como Dalí e Bueno, que a princípio compartilhavam os mesmos objetivos, mas acabaram tomando rumos com orientações políticas diferentes. Na Europa, o período entre as duas guerras de 1918 e 1939 ficou conhecido como os Anos Loucos, assim como a incerteza sobre a predominância da paz levou ao desejo de viver apenas o presente. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. Esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias. O surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indisponível o dadaísmo e a pintura metafísica de Georges de Chirico.